Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos ao estudo da lição de número 8 deste terceiro trimestre do ano de 2024. O assunto da nossa lição: a resistência de Mardoqueu. O texto áureo está no livro de Ester, capítulo 3, versículo 3. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? A verdade prática nos fala que, como cristãos, somos sujeitos a conflitos éticos e morais, e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e orientação de Deus. Nossa leitura bíblica em classe está no livro de Ester, capítulo 2, versículos 21 a 33, que nos dizem o seguinte: que naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos, ou 2 oficiais do rei, em algumas traduções, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Ester, e Ester o disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu seu negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Temos ainda o livro de Ester, capítulo 3, versículos 1 a 6. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs-se o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe isso de dia em dia, e não lhes dando ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos, teve em pouco pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Antes de passarmos ao comentário da lição, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. A introdução do comentário nos fala que a ascensão de Ester ao trono foi celebrada com grande festa. Assuero decretou feriado e se mostrou muito generoso, distribuindo presentes aos seus súditos. Mesmo na condição de rainha, Ester permaneceu obediente a Mardoqueu. Não revelou a ninguém que era judia, ou seja, que ela era do povo de Israel. Havia muito o que acontecer na corte: conspiração, inveja, tramas. A história continua. Primeiro tópico: Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Primeiro item: os bastidores de poder. Ambientes de poder costumam ser cercados de sentimentos facciosos. É da natureza humana caída alimentar discórdias, intrigas, ressentimentos, os quais, quando não dissipados, levam a terríveis tragédias. Nem o meio evangélico fica isento disso. Todos sabemos da existência de grupos, divisões, panelinhas em algumas igrejas. As disputas pelo poder, infelizmente, são uma realidade dentro e fora do meio cristão. Isso é de origem maligna e deve ser rejeitado pelo verdadeiro cristão. Nos dias de Assuero, 2 de seus guardas, seus oficiais,
A Bíblia os chama pelos nomes Bigtã e Teres. Ficaram muito indignados contra o rei e tramaram assassiná-lo. A Bíblia não declara o motivo. O fato é que havia algo que despertou naqueles homens o sentimento de se revoltarem contra seu rei. Mardoqueu ficou sabendo do plano deles. Talvez a Bíblia não dá os detalhes, mas como ele trabalhava junto à porta do palácio, ou seja, na fiscalização, na entrada e saída de pessoas, ele pode ter ouvido isso diretamente daqueles homens, de alguma maneira. Fiel ao rei, conta a Ester para que ela avisasse o rei, e ela fez isso em nome de Mardoqueu. O fato de ter sido promovida a uma posição elevada não envaideceu Ester. Ela não se envergonhou do primo, não se aproveitou da informação para projetar ainda mais o próprio nome. Além de permanecer obedecendo a Mardoqueu, transmitiu ao rei a informação e dando o devido crédito a Mardoqueu. A investigação, segundo item. A atitude de Ester se revelou não apenas eticamente correta, mas também revestida de prudência. Embora possivelmente ela não imaginasse, houve uma investigação prévia para apurar a informação, descobrindo-se que de fato havia um plano homicida em andamento. A Bíblia mais uma vez não nos fornece os detalhes. O fato é que foram encontrados indícios e provas que aqueles homens estavam planejando assassinar o rei. Com isso, Bigtã e Teres foram executados por enforcamento. Mardoqueu certamente buscou certificar-se da conversa que ouviu antes de transmiti-la a Ester. Ou seja, ele não iria acusar de forma leviana alguma pessoa. Afinal, todos sabiam que a pena para crimes desse tipo era a morte. E o rei, mesmo ouvindo da rainha, não agiu por impulso, não os chamou imediatamente Bigtã e Teres e os mandou executar. Não, ele teve o cuidado de apurar a informação. É uma questão de justiça. É aquilo que hoje em dia nós chamamos de devido processo legal e que todas as autoridades, do mais humilde delegado de polícia ao mais elevado ministro do Supremo Tribunal Federal, têm que obedecer, sob pena de que suas decisões, suas investigações sejam anuladas. Nesse ponto, Assuero agiu como um líder sensato. Ele não exerceu o poder de forma precipitada. Mesmo sendo confiáveis as fontes, como no caso de Mardoqueu e Ester, é sempre conveniente que se busque comprovar toda a acusação para não cometer injustiça. Agir com base apenas no ouvir dizer estimula fofocas e torna o líder suscetível a manipulações. Aqui e ali se ouve falar de líderes, dentro e fora das igrejas, que se deixam convencer pelo primeiro que chegar. A primeira versão apresentada é aquela que será acreditada. Ou seja, abre-se o espaço para que injustiças sejam feitas, quando temos lideranças, autoridades, que não ouvem não apenas os dois ou às vezes mais lados de uma mesma situação antes de decidir o que fazer. O terceiro item nos fala sobre o registro dos fatos. Desde a antiguidade, era costume registrar os fatos ocorridos no cotidiano das cortes. As crônicas do rei ficavam arquivadas para serem consultadas. O ato de fidelidade de Mardoqueu e a importância que teve para o rei e o seu reino ficaram registrados. Com ou sem registro humano, devemos sempre fazer a vontade de Deus, sabendo que diante dele todas as nossas obras estão escritas. Às vezes, o que fazemos de bom é esquecido nesta vida, mas Deus conhece todo o bem que realizarmos. E é interessante que este registro da fidelidade de Mardoqueu naquele momento, embora ele não levasse nenhuma homenagem, nenhum crédito, lá mais adiante, na história do livro de Ester, isso seria de crucial importância. Vamos ao segundo tópico da nossa lição. Amã é exaltado pelo rei. Um novo personagem agora entra em cena. Amã. Ele era um homem muito rico. Ele entra em cena sendo elevado por Assuero, pelo rei, acima de todos os príncipes do reino. A Bíblia não declara de onde vem a sua riqueza ou quais os motivos específicos que levaram o rei a
colocá-lo como o seu primeiro-ministro, ou como nós chamaríamos naquela época, o seu grão-vizir. A Bíblia o identifica como Agagita, ou alguns diriam Agagita, tem as duas pronúncias. Mas que povo era esse? Flávio Josefo, historiador judeu, afirma que Amã era amalequita, ou seja, um povo historicamente inimigo de Israel. O termo Agagita costuma ser associado a Agag, rei amalequita mencionado em 1 Samuel, capítulo 15. Versões bíblicas como a Nova Versão Internacional e a Nova Tradução na linguagem de hoje apresentam Amã diretamente como descendente de Agag. Ou seja, aquele homem, rico, poderoso, era uma pessoa inimiga do povo de Israel. Alguém poderia perguntar: por que Deus permite que homens maus como esse subam ao poder? Ao longo da história recente e antiga, nós temos visto pessoas ascendendo a posições de autoridade, pessoas inescrupulosas, ricas, poderosas, porém sem caráter, sem escrúpulos, capazes de fazer tudo para chegar ao poder e se manter no poder. Por que Deus permite tais coisas? Somente a eternidade nos revelará, em sua totalidade, os motivos de Deus permitir que o ímpio floresça por algum tempo. Segundo item, um herói aparentemente esquecido. O texto não nos informa o motivo de Amã ter sido exaltado pelo rei Assuero. Enquanto isso, nada mudou para Mardoqueu, apesar do seu ato heróico. Ele ajudou a salvar a vida do imperador, do rei da Pérsia, mas nenhuma recompensa recebeu naquele momento. Tornou-se um herói aparentemente esquecido. Essa história se repete muito ao longo dos tempos. É preciso ter sabedoria e prudência para viver momentos de aparente injustiça. Nem sempre seremos prontamente reconhecidos pelo bem que fizermos. Ser guiado pela própria vista pode nos levar a crises emocionais e espirituais, principalmente quando os fatos nos parecem desfavoráveis. Asaf quase se desviou olhando para a prosperidade dos ímpios. É o que lemos no Salmo 73. Ainda sobre o assunto da prosperidade dos ímpios incomodando os justos, temos o Salmo 37. O exemplo de Mardoqueu nos apresenta um cenário que poderia ter tido o mesmo desfecho. Terceiro item, evitando frustrações. Quando nutrimos altas expectativas, nos tornamos sujeitos a muitas frustrações. Mardoqueu era servo do rei, mas não tinha acesso direto ao palácio. Para alertar Assuero da conspiração, precisou que Ester levasse a informação. Mardoqueu não pertencia ao primeiro escalão real. Permaneceu exercendo a mesma função de antes, mas não se abalou emocionalmente. Ele não deixou que a falta de reconhecimento o frustrasse. Assim também devemos fazer. Ao longo da nossa vida terrena, seremos muitas vezes injustiçados, seremos muitas vezes esquecidos, seremos muitas vezes considerados como o pior de todos. Algumas poucas vezes seremos homenageados e muitas vezes esquecidos. Mas não devemos deixar que isso nos abale. Não devemos deixar que isso mude o nosso caráter e a nossa fé. A Bíblia nos ensina a nos contentar com o que temos e não viver ambicionando coisas altas. Nesse ponto, recordamos as palavras do escritor, teólogo, pregador americano Aidan Tozer, que na sua Oração de um Profeta Menor, ela nos diz da seguinte maneira: aceito trabalho duro e pequenas recompensas nesta vida. Não peço confortos. Esperarei oposição e irei aceitá-la quando chegar. Se vier a receber presentes de agradecimento dado por pessoas bondosas, fica comigo então, Senhor, e livra-me do orgulho e da soberba. Se um dia permitires que eu venha a receber honras através da tua igreja, não deixe que me esqueça nessa hora de que sou indigno da menor de tuas misericórdias, e que se alguém me conhecesse tão bem como eu me conheço, essas honras não me seriam concedidas. Considerar merecer mais do que tem
gera constante insatisfação e não contribui em nada para o nosso progresso. Portanto, que sejamos humildes como o Mardoqueu, fiéis como o Mardoqueu. Não deixemos que este mundo mude o nosso caráter cristão. Terceiro tópico: a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Primeiro item: reverenciado por todos. Assuero ordenou que a todos seus servos se curvassem e se prostrassem diante de Amã. Portanto, era um tratamento que os reis do Oriente davam para as suas autoridades mais elevadas. No caso, Amã era o que nós chamaríamos de primeiro-ministro ou grão-vizir. E assim, como foi alguns séculos dele com José, lá no Egito, assim estava sendo agora. Aquele homem, inimigo do povo de Israel, estava sendo tendo todos submissos a seus pés, exceto uma pessoa, o judeu Mardoqueu. Ele não se curvava e nem se prostrava. Há distintas opiniões quanto aos motivos que o levaram a agir assim. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, Mardoqueu recusou-se a inclinar-se diante de Amã por lealdade a Deus. Tudo indica que a homenagem prestada a Amã pelos servos do rei e por outros ou era imerecida, ou conflitava com atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente à adoração a Deus. Daí Mardoqueu não concordar em curvar-se ou prostrar-se diante de Amã. Ele deveria entender, que aquele tipo de tratamento ou de reverência era algo que devia ser prostrado somente a Deus. Veja, por exemplo, os 3 companheiros de Daniel evidenciaram essa mesma convicção, quando eles se recusaram a adorar a estátua feita por Nabucodonosor. Ao longo desta vida, encontraremos pessoas poderosas, autoridades tirânicas, que vão querer que tudo e todos se curvem na sua presença, que tudo e todos tenham medo delas, tenham temor delas. Mas, quando encontrarmos essas situações, devemos, como Mardoqueu, nos colocar na posição de servos de Deus. Somente a Deus toda a honra e toda a glória e todo louvor. Nenhum ser humano, por mais elevado que seja, pode querer para si um tratamento que é reservado somente a Deus. O segundo item nos fala sobre a condição de judeu. O texto bíblico sugere que havia mesmo um motivo religioso para a conduta de Mardoqueu. Depois de os servos do rei lhe questionarem algumas vezes por que ele não cumpria a ordem de Assuero, a sua única resposta foi que ele era judeu. Ou seja, a sua adoração, a sua reverência era somente a Deus. É interessante que em outras oportunidades nós vemos o povo de Israel, os membros do povo judeu, se curvando, se reverenciando, se prostrando, mas de uma forma que somente deve se dar a Deus. Veja que não foi uma nem duas vezes que Mardoqueu foi questionado pelos demais servos do rei, pelas demais pessoas. Por que você não se prostra, não reverencia o primeiro-ministro, o grão-vizir Amã, como todo mundo? E essa notícia chegou a Amã, que ele também ressaltou a origem judia. Aquele homem se encheu de furor, não apenas contra Mardoqueu, mas contra todo o povo judeu, contra todo o povo de Israel. Dessa forma, Amã planejou destruir totalmente o povo judeu em todas as 127 províncias do Império Persa. Isso incluiria também o território do povo judeu em Israel. Ou seja, muitos judeus haviam retornado àquele momento para Jerusalém e, claro, para as cidades em volta de Jerusalém para reconstruir a sua nação. Porém, eles ainda permaneciam como uma província do Império da Pérsia. Eles não tinham autonomia, eles não tinham um rei, eles tinham um governador que era nomeado pelo rei da Pérsia de entre o seu próprio povo. Portanto, podemos dizer sem medo de errar que Amã planejou um genocídio, o extermínio de todo o povo judeu. Terceiro item:
inimizades intergeracionais. Além de se sentir ferido em seu orgulho, é possível que a mãe estivesse agindo movido por uma inimizade intergeracional. Flávio Joséfo, historiador judeu, diz exatamente isso, ou seja, como ele era descendente dos Amalequitas, ou seja, do rei Agag, o rei Amalequita morto por Samuel, ele procurou vingar o seu povo no povo judeu. A Bíblia relata alguns episódios de vingança entre famílias, como no caso dos filhos de Jacó, que mataram os siquemitas, homens da cidade de Siquém, por causa do ultraje que eles haviam feito a Diná, filha de Leia, filha também de Jacó. Além da Bíblia, a história secular apresenta inúmeros exemplos desses conflitos, alimentados e repetidos ao longo de muitas gerações. Não muito longe de nós, em solo brasileiro, são conhecidas as histórias de perpetuação de violência por disputas econômicas, por terras ou por ofensas morais entre famílias. Que Deus guarde nosso coração de toda inimizade e porfia. A vingança não nos pertence. Como filhos de Deus, devemos perdoar e buscar a paz. A conclusão da lição é que uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana. Embora não devamos viver desconfiando de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes, nem podemos ignorar a malignidade do coração humano. Todo cristão deve entender que ele vive em terreno hostil. Vivemos em um mundo que não gosta do cristianismo. Vivemos em um mundo que não quer saber de Deus e da sua palavra. Vivemos em um mundo que se incomoda com o chamado cristão ao arrependimento. Portanto, nós, seguidores de Jesus, sempre estaremos com um alvo nas costas. E na testa, por que não dizer? Devemos ter isso em mente. Por mais que as circunstâncias neste ou naquele lugar pareçam positivas para o avanço do Evangelho, mas não devemos esquecer que o nosso inimigo é muito poderoso. Está espalhado pelos 4 cantos deste mundo. O maligno pode suscitar ódio contra nós de onde menos esperamos. Mardoqueu experimentou isso. Precisamos estar atentos, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir e vencer o mal. Nossa luta não é contra a carne e sangue. Mas isso não significa que não tenhamos luta. Temos sim luta. As pessoas ao nosso redor, muitas vezes, são usadas pelo maligno para de alguma forma nos prejudicar. Se tornam agentes, fantoches do mal e da malignidade. Que possamos ter vigilância e sabedoria para lidar com essas situações. Os Amãs continuam espalhados por este mundo e, de onde menos se espera, pode surgir um deles. Que Deus nos ajude e nos dê vitória. Aqui está, portanto, um resumo da nossa lição número 8, revista da Escola Dominical de CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, classe de adultos. Comente, curta, compartilhe este vídeo, espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.